Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo aí. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Vamos entender aí quais são as questões que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Vamos fixar aqui o tema de hoje: dinheiro e finanças. Finanças, olha lá. Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando aí, a Divina, seja muito bem-vinda, Divina. Vamos fixar aqui. Financeiro, questões financeiras, dinheiro e financeiro. Uma boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar hoje a gente vai ter a Ângela, seja muito bem-vinda. Vamos fixar o tema de hoje aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, ó, dinheiro, esse tema aqui tão importante, né? Tão desafiador aí. Tem muita gente que tem facilidade para lidar com dinheiro, tem gente que tem dificuldade para lidar com dinheiro. Sejam muito bem-vindos. Hoje esse tema é um tema muito, olha lá, a Denísia, seja bem-vinda, Denísia, muito boa noite para vocês. Será que a gente vai aprender como cuidar do dinheiro hoje? Será que a gente vai aprender? A Juliana Gomes, seja bem-vinda. Será que a gente vai aprender hoje como sair das dívidas, como ter controle emocional, principalmente como que eu fico, como que a minha cabeça fica quando eu estou desempregado, como que a minha cabeça fica quando eu não consigo bater a meta na empresa? A Sandra, seja bem-vinda, Sandra, uma boa noite. Como que a minha cabeça fica quando eu estou desempregado, quando eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, quando eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, quando eu começo a entrar no cheque especial, quando eu fico com o nome sujo, fico com o nome no SPC, fico com o nome no Serasa, tem que ficar pedindo dinheiro para os familiares. Muitas vezes a pessoa recorre a agiota, telefonema, o telefone não para de tocar, cobrador, a Maiara, seja bem-vinda, o telefone não para de tocar, cobrador quando toca. Ó, peraí, deixa eu só fixar aqui, o Eduardo, meu vizinho aqui, sejam muito bem-vindos. Peraí que eu tô com um probleminha aqui, deixa eu só arrumar o meu telefone aqui que deu uma inclinada aqui. Sejam muito bem-vindos. Como fica a minha cabeça quando eu estou sem dinheiro, endividado, não tenho recursos, estou com o nome sujo, não vejo rota de fuga? Como que fica a minha mente, as minhas emoções? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a pessoa fica uma pilha de nervos, estresse. A lá Fátima, a Maiara, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje o tema a gente vai falar sobre dinheiro, principalmente o que causa emocionalmente a falta do dinheiro, né? E hoje a gente vai desmistificar essas questões de dinheiro com o que isso causa emocionalmente na nossa vida. A Sabrina, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, eu gostaria só que vocês escrevessem aqui para mim, para quem está aqui comigo, vai ficar até o final, eu gostaria que vocês escrevessem aqui para mim de que cidade vocês estão falando. Escreve para mim aqui, só para eu saber, a minha audiência, de que cidade vocês estão falando. Escreve aqui no chat aqui para a gente saber de que cidade. E aí, hoje nós vamos trazer três pilares. Quais são os pilares que... Ah lá, Pirassununga, minha cidade natal. Quais são os três pilares que norteiam a questão do dinheiro? São os nossos traumas. São, ah lá, Paraupeba, Denise, muito bem-vinda mais uma vez, a Denise. A Denise está sempre aqui com a gente. Então, os três pilares. Os traumas que interferem na questão financeira, tá? E dívidas. As crenças limitantes, ao Eduardo de Ribeirão Preto, Eduardo meu vizinho aqui, um abraço Eduardo, mais uma vez obrigado pela audiência. Então são os traumas,
As crenças limitantes e educação financeira. Traumas, crenças limitantes e educação financeira. São as três questões, os três pilares que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou mostrar para vocês como que esse tripé ele interfere diretamente na nossa vida financeira, nas dívidas, na falta de ganhar dinheiro. Eu queria só que vocês, só para saber se só aconteceu comigo isso, ou se aconteceu com vocês também. Quando eu era criança, eu vou contar um pouquinho da minha história com dinheiro para vocês. Quando eu era criança, eu escutava assim: dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, caixão não tem gaveta, o rico não vai para o reino dos céus, dinheiro não traz felicidade, as pessoas, o dinheiro causa briga na família. Alessandra, seja muito bem-vinda. Alessandra aqui de Ribeirão Preto, também minha amiga. Só eu que ouvi isso. Olha lá, a 55197, boa noite. Escreve o seu nome aqui, por favor. O Instagram aqui, 5597A. Escreve o seu nome, que eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Põe o seu nome aqui, por favor. Então eu queria saber se só eu ouvi essas crenças limitantes. Só fica rico quem rouba. Só fica rico quem rouba. Quem ouviu essas minhocas? Olha lá, Mara Luciana de Pirassununga. A Mara, seja bem-vinda, Mara. A Mara falou que não ia dar para estar presente aqui. Seja muito bem-vinda. Quem que ouviu essas crenças limitantes quando era criança? Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, rico não entra no reino dos céus. O que acontece nas nossas emoções, para quem estava na aula de ontem, que eu falei sobre o inconsciente, tá? E eu vou contar a minha história para vocês com dinheiro, tá? Olha lá, a Denise sempre ouviu. Eu vou contar para vocês a minha história com dinheiro, tá? Para vocês entenderem, para a gente ficar na mesma página. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, tá? Com 13 anos eu comecei a trabalhar, eu ajudava o meu padrasto na loja, ele tinha uma loja de sapato, e eu já trabalhava ali na loja com ele, eu fazia serviço de banco, eu ficava ali às vezes para ele almoçar, atendia um cliente ou outro, arrumava o estoque, e eu comecei a aprender a trabalhar com o meu padrasto. Ele tinha uma lojinha de sapato lá em Pirassununga, na minha cidade. E aí o que aconteceu? Eu fui ficando um pouco mais velho, me tornando adolescente, e eu vi ali o meu padrasto trabalhando e tal, e eu me interessei pelo comércio, me interessei por ser empresário. E aí eu via donos de loja tendo sucesso, ganhando dinheiro. Ah lá, a Paula, minha amiga, um beijo. E aí o que aconteceu? Eu pensei assim, bom, eu sempre tive o sonho de ficar rico. Sempre tive o sonho de ficar rico. Eu falei assim, bom, eu vou trabalhar em loja que eu quero ficar rico. Aí o que aconteceu? Chegou na época de eu fazer vestibular, eu prestei vestibular para administração de empresas, eu fiz... um beijo para você, Paulinha. Eu fiz faculdade de administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação em marketing, todos os cursos de vendas que surgiam eu fazia, curso do Sebrae, fiz um curso do Sebrae maravilhoso que chamava Empretec, fiz curso de finanças, enfim, eu estudei muito administração, finanças, tal, e eu me achava uma pessoa controlada. Eu acreditava que eu era uma pessoa controlada com dinheiro. Por quê? Lá na faculdade eu tive aula de administração, tive aula de contabilidade, tive educação financeira. Só que aí a gente vai entrar agora no primeiro pilar, que são os traumas, tá? Para quem estava ontem aqui, eu vou repetir, mas para quem está chegando agora, só para a gente ficar na mesma página.
O meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade e eu cresci com essa dor de não ter o meu pai ali. Ah lá, a Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Eu cresci com essa dor de não ter o meu pai e do meu pai ter falecido muito cedo, do meu pai ter falecido muito novo. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, que aí o meu padrasto abriu uma empresa para mim, né? Olha lá. Quem tá aí a ver as Zanelos, seja bem-vinda. Quando o meu padrasto abriu uma loja para mim, que eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ver o dinheiro, o que eu fiz? Eu comecei a realizar os meus sonhos. Eu comecei a comprar tudo aquilo que eu queria ter comprado quando eu era criança, adolescente, e eu vi o dinheiro, eu fiquei deslumbrado. Eu fiquei como que fala? Vaidoso. Eu fiquei vaidoso, orgulhoso, e eu comecei a comprar as coisas que eu queria, os sonhos que eu queria realizar. Eu comprei moto importada, eu viajei para fora do país, eu comprei carro caro, eu só tinha programas caros, festas, baladas. Eu vivi uma vida vamos dizer assim, uma vida de rico. Só que eu não era rico. Eu comecei a viver essa vida de rico, mas eu não era rico. Eu estava começando a ganhar dinheiro. Só que, como eu tinha esse trauma do meu pai, eu não tinha às vezes o dinheiro, muitas vezes eu não tinha o dinheiro, mas eu tinha crédito. Eu tinha limite do cheque especial, eu tinha limite no cartão, eu podia emprestar dinheiro, porque eu tinha uma empresa, tinha um CNPJ, e que esse CNPJ girava muito dinheiro na empresa, então eu tinha crédito alto nos bancos. E aí, qual era o pensamento que eu tinha? Eu pensava assim, eu quero comprar esse carro. Ao invés de eu juntar o dinheiro, guardar o dinheiro, ir lá e comprar o carro à vista, ou comprar um carro que tivesse dentro das minhas possibilidades, o que eu fazia? Eu falava assim, dá para eu pagar a prestação? Se dá para eu pagar a prestação, eu vou comprar. O pensamento de gente escassa, o pensamento de gente rasa e escassa financeiramente. Então, o que eu olhava? Se dá para eu pagar a prestação, eu vou comprar. Por quê? Na verdade, eu era movido pelo meu trauma. Porque como meu pai morreu cedo, eu pensava assim, eu quero comprar logo esse carro, eu quero realizar logo esse sonho, porque vai que eu morra cedo igual meu pai morreu. E eu vou passar essa vida e não vou realizar esse sonho. Então, eu usava o meu dinheiro, eu administrava o meu dinheiro, fundamentado, baseado, motivado pelo meu trauma. Ao invés de eu comprar um carro mais barato, comprar um carro à vista, eu comprava um carro e pagava 2. Um era o valor do carro e outro era só o juro. O banco adorava, porque banco vende dinheiro. Só que, como eu também tinha uma autoestima muito baixa, eu não me amava, eu não tinha uma autoestima fortalecida. Então, para que eu usava o carro? Para eu aparecer, para eu ser notado. Então, eu era novo, tal, começando ali a namorar, chegava nas festas, nas baladas, então eu chegava de moto importada, as garotas olhavam e o meu orgulho, o meu ego ia lá em cima. Só que mal sabiam as pessoas que eu era
um falso rico. Sabe aquela pessoa que come urubu e arrota peru? Come urubu e arrota peru. Vocês já viram essa frase? Eu era esse cara. Eu era esse cara que mostrava uma coisa, mas eu não era aquilo que eu mostrava. Eu queria ter status. Eu queria ter status, mas eu não tinha extrato. Tá? Existe uma diferença de status e extrato. Tá? Então, olha só o que o trauma começou a fazer na minha vida financeira. A minha baixa autoestima, o fato do meu pai ter morrido cedo, eu não tinha paciência, eu não esperava juntar o dinheiro e com isso eu comecei já tudo errado. Aí, o que eu sempre ouvi quando eu era criança? A gente já vai entrando no segundo tópico da noite, tá? Segundo tópico, porque depois, se tiver alguém aqui, olha lá, a Soraya, seja bem-vinda, Soraya Andreazzi. Se tiver alguma paciente minha aqui, dá um alô aqui para mim. Ontem a Cássia, minha vizinha lá de Pirassununga, um beijo. Se tiver alguma paciente minha aqui, dá um alô, paciente, ou homem, mulher, escreve aqui para mim. Ontem a Elicássia estava aqui, disse que ela ia entrar hoje ao vivo comigo, hein? Será que a Elicássia está aí? A Elicássia falou que ia entrar ao vivo comigo. Então, agora entrando no segundo tópico, o que as crenças limitantes fazem na nossa vida? As crenças limitantes, elas ficam lá no nosso inconsciente. Ontem eu expliquei para vocês a questão do nosso inconsciente. Para quem não estava aqui ontem, eu vou passar rapidinho. O nosso aparelho psíquico, a nossa mente, tá? Ela é dividida em 3 partes, segundo Freud. Existe a parte aqui em cima da nossa mente, que é o consciente. Existe uma parte, né, que é o nosso pré-consciente. Existe uma parte mais submersa, vamos dizer assim, da nossa mente, que é o nosso inconsciente. Aí ontem eu dei o exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo de ontem. O nosso consciente é tudo aquilo que está disponível na nossa mente facilmente. Aquilo vem a toda hora na minha mente, eu tenho conhecimento. O nosso pré-consciente tem uma parte que é consciente, que está fácil acesso, e tem uma parte que está inconsciente. E o nosso inconsciente é como se fosse aquela pasta do computador que está lá salva há 10 anos, há 20 anos, que eu nem lembro que existe ou que eu desconheço que está lá. São todas as nossas memórias, desde quando a gente estava na barriguinha da mamãe, e que muitas delas a gente nem lembra, tá? E nessas memórias inconscientes, elas ficam todas registradas lá. Tá tudo salvo na nossa HD, só que a gente não tem acesso fácil, tá? A gente não tem acesso fácil. Então, essas crenças limitantes, a Érica Scalon, seja bem-vinda, Érica. Todas essas memórias inconscientes que estão lá, elas ficam ditando muitas coisas na nossa vida. Então, por exemplo, você imagine uma pessoa que ela sempre ouviu que só fica rico quem rouba. Só fica rico quem rouba. Ela cresceu ouvindo isso. E aí, muitas vezes, a pessoa ela começa a ganhar dinheiro e ela inconscientemente ela se livra do dinheiro. Ela perde o dinheiro não para na mão. Ela ganha, mas o dinheiro não fica na mão. Ela está sempre devendo, sempre precisando usar o cheque especial, sempre pagando juros, sempre pegando dinheiro emprestado, mesmo ela ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque inconscientemente está registrado que
só fica rico quem é ladrão. Então, ela não quer se tornar uma pessoa que seja mal vista pela família, pela sociedade. Então, o que ela faz? Inconscientemente, ela se livra do dinheiro. Gasta mais do que pode, dá dinheiro para quem não merece ou para quem não precisa, fica fazendo sociedades que não vão dar certo. Inconscientemente, ela toma um monte de atitudes e decisões que o dinheiro não fica na mão, tá? Então, o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. Como que eu vou ter uma boa relação com o dinheiro se lá eu cresci ouvindo que dinheiro é sujo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo aqui? Escreve aqui para mim só para eu saber se vocês tá fazendo sentido isso. As crenças limitantes. Eu, por exemplo, eu ouvia o meu padrasto falando que só fica rico quem rouba. Na cabeça do meu padrasto, só fica rico jogando na loteria. Olha lá, a Alessandra disse que na cabeça do meu padrasto, só fica rico jogando na loteria ou roubando. Era o que eu ouvi desde criança do meu padrasto. Então, como que eu vou ter motivação para trabalhar? Como que eu vou ter motivação para juntar dinheiro, para guardar dinheiro, para fazer o dinheiro trabalhar ao meu favor? Tá? Olha lá, o Eduardo. Como que eu vou fazer para o dinheiro trabalhar ao meu favor se eu acredito que só fica rico quem rouba ou quem joga na loteria? Eu, Mateus, eu não jogo na loteria. Eu não jogo na loteria. Então, se eu acredito que só fica rico roubando ou jogando na loteria, que motivação eu vou ter para ficar rico, enriquecer trabalhando? Eu não vou ter motivação. Eu não vou falar assim, eu vou juntar o dinheiro, ou eu vou fazer um trabalho diferente, ou eu vou trabalhar mais, porque eu quero enriquecer. Não, porque lá no meu inconsciente está registrado isso. Está registrado. E aí, entrando agora no terceiro pilar dessa questão do dinheiro. O que acontece? O terceiro pilar é educação financeira, tá? O terceiro pilar, educação financeira. E aí, para explicar essa questão da educação financeira, eu vou dar um exemplo para vocês, muito fácil, para vocês entenderem que não basta ter educação financeira, tá? Por quê? Vocês conhecem alguém que entende mais do que dieta, do que as pessoas gordinhas e obesas? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. Existe alguém que tem mais conhecimento de tudo quanto é tipo de dieta do que as pessoas obesas e gordinhas? Escreve aqui para mim. Se existe alguém que entende mais sobre dieta, emagrecimento, mais do que as pessoas gordinhas ou que estão acima do peso. Existe alguém? Escreve aqui para mim, só para eu explicar para vocês. Só que o que acontece? Eu saber como que é uma dieta, eu ter conhecimento das dietas, olha lá, desconheço, a Alessandra falou que desconhece. Só que não basta eu saber o que precisa ser feito, tá? Não basta eu saber que a dieta é assim, assim, assado, que tem que comer isso, que tem que cortar o açúcar, o carboidrato, que tem que tomar bastante líquido, que o sono é importante, que eu tenho que manter uma rotina de atividade física. Só isso não basta. O conhecimento não é o suficiente. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu tenho todo o conhecimento da dieta, mas eu não tenho um controle
emocional. Eu não tenho um controle emocional. Aí o que que acontece? Eu tive um problema no trabalho, uma bucha no trabalho, eu não bati a meta, eu não sei se o meu salário vai vir esse mês, ou eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel, enfim, eu tô com a cabeça fervendo, tá? Eu tô com a cabeça fervendo, tô estressado, tô ansioso. O que que muitas pessoas fazem? Para diminuir a ansiedade, para diminuir o estresse, comem. Comem. Tem muitas pessoas, tá? Que quando elas estão ansiosas, elas comem mais. Verdade ou mentira? Quem tá aqui que pode me ajudar? Alessandra, quem mais pode me ajudar aí? Tem alguém aqui que quando tá estressado, ansioso, come mais? Escreve aí. Eu, quando fico ansioso, como mais. E aí, quando a gente leva isso para a vida financeira, presta atenção, eu dei um exemplo, tá? Olha lá, a Mara Luciana, verdade. Quando eu levo, tá? Quando eu dei um exemplo, eu fiz um parâmetro para vocês. Quando eu levo isso para minha vida financeira, tá? Olha lá, eu desconto no doce, olha lá. A Alessandra é sincera, obrigado pela sinceridade, Alessandra. Eu, particularmente, quando eu estou ansioso, eu perco o apetite. Tanto é que quando eu tive a minha depressão, eu perdi 10 quilos. As clientes iam na loja e perguntavam, Matheus, você tá bem? Tá tudo bem? Por quê? Eu já não sou, eu já sou magro, né? O meu biotipo é magro. Eu fiquei com 10 quilos a menos quando eu tive a minha depressão, porque eu perdi o apetite. Então, cada pessoa reage de um jeito. Quando eu fiquei no auge da minha depressão, eu perdi 10 quilos. Olha lá, eu descontava nos sapatos da Crisca. Nós vamos entrar nessa questão, ô Luciana, nós vamos entrar nessa questão. Então, o que que acontece? Quando eu estou emocionalmente abalado, tá? Quando eu estou emocionalmente abalado, eu vou comprar o que eu não posso, eu não vou controlar o meu dinheiro, eu tenho até medo de olhar para as contas que chegam, eu entro num círculo vicioso de juro, tá? Aí aquela coisa que você pega dinheiro de um lugar para cobrir do outro, aí você pega do outro para cobrir do outro, aquilo vai virando uma bola de neve, juro em cima de juro, a hora que você vê, você não dá conta de pagar nem a prestação, tá? Você não dá conta de pegar nem a prestação. Aí você entra, pede dinheiro para a família, aí você não paga, aí você briga com a família, aí você pega dinheiro no banco, aí o banco vai sujar o seu nome, o nome vai para o SPC, o nome vai para o Serasa, você fica recebendo o telefonema toda hora, o telefone seu não para de tocar, cobrança, banco ligando, o processo, enfim, a sua cabeça que já não estava bem, quando você entra nessa que nem a rodinha do rato, sabe aquela rodinha do rato? Sabe aquele ratinho que corre, e ele não sai da rodinha? É você quando você está emocionalmente abalado. Você não vai resolver os seus problemas financeiros. Você não vai resolver. Ninguém emocionalmente abalado consegue arrumar um bom emprego, consegue fazer uma empresa prosperar, consegue tirar uma empresa do buraco, consegue arrumar outras fontes de renda, consegue organizar a vida financeira. Você não consegue. Não consegue. Se tiver alguém aqui, eu vou me retratar. Eu vou vir aqui e vou me retratar. Se vocês conhecerem, se vocês tiverem o relato de alguém que conseguiu reverter a situação financeira, arrumar emprego, reerguer a empresa, sair das dívidas, prosperar,
quando estavam em estado de sofrimento, vocês mandem o nome aqui para mim, o nome da pessoa, o nome da empresa, que eu vou vir aqui, vou pedir desculpas e vou fazer até um post sobre esse assunto, tá? Por quê? Quando você está emocionalmente abalado, você procrastina, você não sabe dizer não, você não consegue trabalhar direito, você não consegue manter bons relacionamentos com cliente, com fornecedor. Às vezes um cliente, você tem uma negativa de um cliente, você liga para oferecer um produto ou seu serviço, aí o cliente fala que ele não quer o seu produto ou seu serviço, aquilo já acaba com o seu dia. Aquilo já te dá crise de ansiedade, você já acha que você nunca mais vai conseguir resolver isso, tá? A sensação é que nunca mais você vai conseguir sair desse lugar, tá? Então assim, eu falo isso porque eu passei por isso, eu cheguei a ficar 30 dias sem pisar na minha empresa, porque eu não tinha condições emocionais de pisar dentro da minha empresa. Eu tive que chegar para os meus funcionários, eu chamei os meus funcionários e fiz uma reunião. Como eu tinha funcionários muito antigos, funcionários de muita confiança, tá? Inclusive ontem a Regiane estava aqui, hoje eu não sei se ela está aqui, mas ontem a Regiane, minha ex-funcionária, estava aqui. E eu tive que chamar os meus funcionários, fazer reunião com eles e falar, olha, eu preciso que vocês toquem a empresa, porque eu não tenho condições emocionais de trabalhar. Olha o estado que eu cheguei. A minha depressão, eu era o líder, eu era o dono da empresa. Eu era a pessoa que tinha que passar o serviço para a empresa andar, funcionar, arrumar alternativas, vender. Eu não tinha condições emocionais de fazer isso, tá? Então, aí o que adiantou? Adiantou todo o conhecimento que eu tinha de administração de empresas, pós-graduação em marketing, todos os cursos que eu tinha feito. Eu morei fora do país, fiz um network na Inglaterra, cheguei a morar na Inglaterra há 1 ano, conheci outra cultura, outra economia, enfim, não adiantou de nada, porque o meu problema era emocional. O meu problema era emocional. Então, uma pessoa que está emocionalmente abalada, ela não consegue resolver a questão do dinheiro. Então, vai uma frase aí para vocês. Essa frase, desde quando eu estava na faculdade, eu sempre tive isso como uma verdade para mim. E mesmo eu sabendo isso, não foi o suficiente para mim ir para o fundo do poço. Problema de dinheiro, presta atenção. Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Vou repetir. Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Mas como assim, Matheus? Se eu ganhasse mais dinheiro, com certeza a minha vida ia melhorar. Eu vou provar para vocês que quem falou isso, eu vou provar que vocês estão enganados. Quantos milionários que ganharam na loteria, tá? Quantos milionários que ganharam na loteria ficaram pobre, sem nada? Quantas histórias vocês conhecem de pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionários e depois voltaram a ser pobre? Escreve aqui no chat para mim, se vocês já ouviram essas histórias. Escreve aí, só para ver se vocês estão concordando com essa aula de hoje.
Quem já ouviu falar aqui de alguém que ficou rico, milionário e depois perdeu todo o dinheiro? Por quê? Problema de dinheiro se resolve com decisões, com medidas, com administração, enxugar, tá? Então eu tenho que enxugar. Economia. A maior lei que existe de economia, vocês sabem qual é? Ah lá, eu já ouvi algumas. A maior lei da economia é gastar menos do que você ganha. Gastar menos do que você ganha. Aí eu pergunto, aí tem gente que fala assim, não, mas se eu ganhar 10 mil por mês, se eu ganhar 50 mil por mês, se eu ganhar 100 mil por mês, eu não vou ter problema de dinheiro. Você vai ter problema de dinheiro. Você pode ganhar 100 mil por mês. Se você gastar 110, no final do ano, você está devendo 120 mil. Presta atenção, você pode ganhar 100 mil reais todo mês, tá? Eu conheço pessoas que têm salário prolabore de 100 mil, até mais. Eu tenho amigos que têm salário de 100 mil reais por mês, retirada da empresa de 100 mil por mês. Só que aí, se a pessoa gastar 110, ou que seja 101, se todo mês a pessoa ganha 100 mil, ela gasta 101. Ganha 100 mil no outro mês, gasta 101. No final do ano ela está devendo 12 mil. Então, eu estou provando para vocês como que a nossa relação com o dinheiro, ela é muito, muito, muito delicada, e como que a nossa relação com o dinheiro, ela é diretamente proporcional ao nosso estado emocional. Se eu sou uma pessoa que eu tô com a minha autoestima bem, eu estou emocionalmente bem, eu não estou ansioso, eu não estou depressivo, eu não preciso querer ficar mostrando para alguém que eu tenho um carro zero. Eu não preciso querer mostrar para alguém que eu tenho uma roupa de marca. Eu não preciso ir todo fim de semana almoçar fora. Eu não preciso querer fazer uma viagem que eu não tenho dinheiro para pagar. Por quê? Eu tô feliz. A felicidade está aqui comigo, dentro de mim. Então, eu vou ter uma vida, um estilo de vida abaixo do que eu posso ter. Se eu posso ter um estilo de vida aqui, o que eu vou fazer? Eu vou andar abaixo do que eu posso. Por quê? Porque sempre vão acontecer os imprevistos. Sempre vão acontecer os imprevistos. Eu posso ficar doente, pode ter uma pandemia, pode ter um plano econômico, pode ter um desastre natural. Eu posso, a Ju Medina, um beijo, eu posso ser roubado, eu posso ter um imprevisto na família, alguém que ficou doente, eu vou precisar do dinheiro. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo? Eu andava sempre no limite. Do que eu podia. Sempre no limite do que eu podia. Então, assim, se eu podia ter uma vida aqui, eu andava no talo aqui, ó. Eu andava no talo. Eu ganhava aqui, gastava aqui. Ganhava aqui, gastava aqui. Ganhava aqui, gastava aqui. Ganhava aqui, gastava aqui. Aí um belo dia veio uma pandemia. Eu não tinha dinheiro guardado. Fechou tudo, o comércio fechou, a empresa parou de vender, parou de faturar, eu
tendo aluguel para pagar, funcionário para pagar, imposto para pagar, água, luz, telefone, mais a minha despesa da minha família. O que aconteceu? A empresa foi endividando, foi virando uma bola de neve. Quando eu comecei a ver a empresa endividando, eu fui adoecendo. Aí uma pessoa emocionalmente doente, tá? Que não tá bem, eu fiquei doente, eu não estava bem. Eu não conseguia tomar as medidas, eu não conseguia enxergar o que eu precisava fazer. Por quê? Porque eu estava emocionalmente adoecido. O que a depressão faz com as pessoas? A depressão incapacita. A depressão é a doença mais incapacitante que existe, tá? Por isso que às vezes tem gente entrando no tema de ontem, né? Entrando um pouquinho no tema de ontem. Por que às vezes você vê uma amiga sua num casamento horrível? Às vezes a pessoa tá... eu tô falando o casamento horrível, tanto faz se é homem ou mulher, tá? Não vamos entrar nessa treta. Às vezes o homem não presta, ou às vezes a mulher não presta. Você vê o seu amigo, você vê a sua amiga sofrendo num casamento péssimo, horrível, e você fala assim, nossa, como que essa pessoa não sai desse casamento? Como que a pessoa se submete a ficar nesse relacionamento, nesse casamento? É maltratada, é infeliz, é traída. Por quê? Porque ela está em estado de sofrimento, muitas vezes ela está com depressão e ela fica congelada, ela fica incapacitada, tá? E aí eu falo para você, se eu chegar e eu der dinheiro para essa pessoa, eu der dinheiro para essa pessoa, não vai resolver. Por quê? Porque o problema dela, ela precisa cuidar da saúde emocional. Tá? Não é o dando dinheiro que vai resolver. O dinheiro pode ajudar a resolver uma situação ou outra, mas não. Quantas pessoas, tá? Vamos entrar agora nesse tema aí. Quantas pessoas ricas que vocês já ouviram falar que tiveram depressão? Escreve aí, se vocês conhecem. Eu conheço alguém. Escreve aí para mim. Quantas pessoas ricas que tiveram depressão? Então, não vai falar para mim, não, tô com depressão porque é falta de dinheiro. Não é só isso. É lógico que isso interfere, tá? Isso interfere. Tem, lá, a Ju escreveu aí muitas. Inclusive, quantos famosos que a gente conhece na história que se suicidaram? Olha lá, Cris, seja bem-vinda, Cris. Quantos famosos, principalmente no mundo artístico, que se suicidaram por conta da depressão? Então você vai falar para mim que, se você tiver dinheiro, você não vai ter problema de depressão, de ansiedade? Mentira! Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa que você tá com a unha encravada. Você tá com a unha encravada, aí você vai querer pingar um colírio. Você tá com a unha encravada, aí você quer pingar um colírio para consertar a sua unha encravada. Não vai consertar. Não vai. Tá? Então, quem desconhece, quem é ignorante, quem não sabe da doença, quem não tem conhecimento do nosso aparelho psíquico, do que causa, o que leva uma pessoa a ficar emocionalmente abalada, quem não tem conhecimento sobre saúde emocional, fala que depressão é frescura, fala que depressão é coisa de gente vagabunda, sem vergonha. Por quê? Porque a pessoa, ela não é malvada, ela só é ignorante. Ela é ignorante. É a mesma coisa que você chegar para mim e você falar assim para mim, Matheus, você entende sobre bolsa de valores? Como que eu faço para ficar rico na bolsa de valores? Ou como que eu faço para não perder dinheiro na bolsa de valores? Eu não sei. Eu sou ignorante. No assunto bolsa de valores.
Eu não entendo, eu não sei. Só que se alguém chegar para mim e falar assim, ó, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com síndrome do pânico, eu sei o que pode levar a pessoa, eu sei tirar essa pessoa desse lugar, tá? Né? Então, eu ainda não chegou, tinha algumas pacientes minhas que eu convidei, a Elicácia estava ontem aqui, falou que ela ia dar uma passadinha. Se tiver alguma paciente aqui ou paciente, dá um alôzinho aqui para mim, seria muito legal entrar ao vivo aqui para dar um alô pro pessoal, fazer uma participação. Ah lá, o Lucas está chegando agora aí, seja bem-vindo. Então, pessoal, aí vocês vão perguntar para mim, tá, Matheus, legal. Agora, como que a gente resolve isso? Até agora a gente ouviu o problema. Como que eu resolvo isso? Como que eu consigo sair das dívidas? Como que eu consigo reorganizar minha vida? Como que eu consigo ter saúde para lidar com... Imagine que o problema já está instalado. O problema já está instalado. Já deu merda. Já deu merda. Como que eu faço para resolver agora? Vocês precisam pensar numa questão, tá? Que é uma questão de lei. Não sou eu que inventei isso. Não sou eu. Existe uma questão que é da natureza, é lei. Você consegue trabalhar, você consegue tocar bem o seu trabalho, se você trabalha na área de venda, se você é uma manicure, uma cabeleireira, se você é um advogado, se você trabalha no e-commerce, você consegue desempenhar bem o seu trabalho se você estiver queimando de febre? Você consegue trabalhar bem se você estiver queimando de febre? Você não consegue. Por quê? Em primeiro lugar está a sua saúde. Está a sua saúde. Você quebrou o braço, eu tô com o braço quebrado, fratura exposta, tô com o braço quebrado. Só que eu tô endividado. Eu não tenho dinheiro para pagar a água, a luz, estou sem dinheiro para fazer mercado, não tenho dinheiro para pagar aluguel, estou sendo despejado, o banco está cobrando, enfim, meu nome já está sujo, explodiu. Eu tô no fundo do poço, tô quebrado. Só que aí quebrou, além de estar quebrado financeiramente, eu quebrei o braço. Eu pergunto para vocês, você vai se preocupar em consertar o braço? Você vai lá no pronto-socorro porque o seu braço saiu, o osso aqui, fratura exposta? Ou você vai para o seu trabalho para querer ganhar dinheiro, para querer pagar a sua conta? O que você vai fazer? Fala para mim. O que é prioridade na sua vida? Você ir trabalhar, você tentar resolver sua vida financeira? Ou você ficar com o braço, com o osso, com a fratura exposta? O que é prioridade na sua vida? Fala para mim. Cuidar de trabalhar ou você ir para o hospital porque o seu braço está todo arregaçado, fudido, fratura exposta? Você vai cuidar do braço, criatura. Você vai cuidar do braço. Só que aí o que acontece? A pessoa está com depressão, crise de ansiedade, fobia. A pessoa não consegue falar, não consegue fazer nada porque ela está congelada pelo medo. Porque a depressão congela a pessoa com medo, insegurança, culpa. Medo, insegurança, culpa. Como que você vai ter cabeça para trabalhar? Como que você vai ter cabeça para mudar de emprego? Como que você vai ter cabeça para sair de um relacionamento com sanguessuga? Quantos relacionamentos que vocês conhecem que as pessoas ficam com encosto, um sanguessuga, um vampiro, vampirizando. Às vezes a pessoa tá ali, ela trabalha por dois. Serve para homem e para mulher. Sabe? Um só trabalha na casa, o outro fica vampirizando, chupando toda a energia. Quantas pessoas, quantos relacionamentos vocês conhecem assim? E aí é uma questão de prioridade.
Então, o que você tem que fazer? Imagine que você está todo ferrado, todo quebrado, todo endividado. A primeira coisa é você cuidar da sua cabeça. A primeira coisa é você restabelecer a sua saúde. Porque o seu cérebro, a sua mente, é que comanda tudo. A sua saúde mental tem que ser prioridade. Quando eu fiquei doente, quando eu tive a minha depressão, eu já fazia terapia. Eu sempre fiz terapia. Aliás, eu faço terapia há 28 anos. E isso foi um dos motivos que eu mais fiquei surtado, porque eu não entendia. Eu falo, nossa, eu faço terapia, eu fiz terapia e nem assim eu consegui evitar a depressão. Depois que eu fui estudar, que eu fui entender que não basta só você fazer terapia, existe um tripé. Você tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Corpo, mente e espírito. E é assim que eu trabalho, é assim que eu trato os meus pacientes. E é por isso que muitas vezes a pessoa vem paciente para mim e fala assim, eu já fiz terapia, 2 anos, 3 anos, não adiantou nada. Por quê? Porque você não fez a coisa certa. Tá? Eu só consegui começar a me restabelecer emocionalmente quando eu tive esse conhecimento, que foi através de cursos que eu fiz com Tadashi Kadomoto, a Roberta Calderini, o Wendel Carvalho, o Elton Euler, li os livros do Tony Robbins, enfim, Rossandro. Então, depois que eu comecei a entender que nós somos dotados de corpo, mente e espírito, e que se você não cuidar dessa tríade, tá? Se você não cuidar dessa tríade, você não consegue se manter emocionalmente, espiritualmente, fisicamente bem. Por quê? A sua vida espiritual, interfere na sua vida emocional, que interfere no seu corpo. O seu corpo interfere na sua vida emocional, que interfere na sua vida espiritual. Então são 3 coisas e uma interfere na outra. Como assim, Mateus? Como assim, Mateus? A gente acabou de falar aqui no início da aula que se eu não tiver com a minha mente bem, o que eu faço? Se eu estou ansioso, ansiosa, o que eu faço? Eu como. Eu não consigo manter uma dieta e aí eu vou ficar com sobrepeso, vou ter problema de glicemia, de diabetes, de pressão alta. Por quê? Porque o meu estado emocional vai adoecer o meu corpo. Vai adoecer o meu corpo. Aí se eu não estou bem emocionalmente, eu estou acima do peso, com sobrepeso, aí eu entro em depressão, eu não tenho nem vontade de ir num culto, numa missa, rezar num retiro, ler a palavra, ler um evangelho. Por quê? A pessoa entra num estado que ela perde a alegria de viver, ela não acredita em mais nada, tá? Então, uma coisa interfere na outra. E aí, quando eu digo para vocês que problema de dinheiro está muito mais relacionado com o seu estado emocional, é por conta disso, tá? É por conta disso, por conta de que o meu estado emocional vai determinar a minha energia, vai determinar a minha positividade, o meu pensamento positivo, a minha vontade. Eu imagino, quem aqui trabalha, por exemplo, com vendas, tá? Vendas é troca de energia, é troca de emoção. Se eu chegar para falar, você fala assim, você gostaria de comprar um... Aí ela chega e fala, você não gostaria de comprar um
um sapato, uma bolsa, tá barato. Ah, me ajuda, vai, eu tô precisando. Se eu chego para você e falo assim, você não vai acreditar. Olha essa maravilha de sapato, esse lançamento que acabou de chegar, já vendeu tudo, a sua cara. Quando chegou esse sapato, eu logo pensei em você. É muito confortável, você vai amar. E vou falar uma coisa para você, tá acabando. E para você, eu parcelo em 10 vezes, eu faço 50%. Se você não gostar, você devolve. Quando que você comprou um par de sapato meu e não gostou? Quando que você comprou um par de sapato meu e te deu problema? Eu só vendo sapato de qualidade, eu já estou no mercado há 20, 30 anos, eu tenho certeza que você vai ficar linda, diva, maravilhosa. Você já comprou o sapato. É verdade ou é mentira? Então, o meu estado emocional... Olha lá, o William chegou agora. William, cadê a sua irmã, William? Cássia falou que hoje ela ia vir aqui conversar com a gente, bater um papo com a gente. Então, o meu estado emocional, ele tem tudo a ver com a minha vida financeira. E aí tem muitos pacientes que às vezes chegam para mim e falam assim, ah, Matheus, eu queria muito fazer o seu curso, que é o caminho para a superação, que está lá disponível na Hotmart, que é um curso gravado com 250 aulas. Ou então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não estou tendo dinheiro nem para comprar o seu e-book, que é R$19,90. R$19,90 um e-book. R$19,90 o meu e-book. E a pessoa fala assim, ah, eu não tenho dinheiro para comprar o e-book. Oi? Se você não tem dinheiro para comprar um e-book de R$19,90, como que você está sobrevivendo? Como que você está sobrevivendo? Ah lá, eu duvidei dela hoje numa apresentação, por isso que eu não entrei antes. Ah, beleza, manda uma mensagem para sua irmã, para a Elicássia. A Elicássia é minha paciente, hein? Manda uma mensagem, um WhatsApp para a Elicássia para ela entrar aqui para bater um papo com o pessoal aqui, que vai ser muito legal a participação dela. E aí, às vezes eu falo para a pessoa, olha, você está passando tal, para você sair desse fundo de poço, para você começar a organizar a sua vida financeira, para você arrumar um emprego legal, para você começar a botar ordem nas suas finanças, para você limpar o seu nome, você precisa cuidar da sua saúde mental. Você precisa fazer uma terapia, você precisa ter um acompanhamento, você precisa entender principalmente o que levou você a ir para esse lugar. Ninguém vai para um lugar desses do nada. Eu contei a minha história para vocês. A minha dependência emocional, a minha depressão, que me levou para o fundo do poço. Por quê? Eu não controlava o meu dinheiro, eu tinha um trauma por conta do meu pai que morreu cedo, eu não tinha paciência de esperar juntar o dinheiro. Eu comprava tudo financiado. Ah, dá para parcelar no cartão? Ah, então vamos, meta o pau. Ah, faz em 10, 20 vezes? Ah, então comprei. Quanto custa esse carro aí? Ah, custa tanto. Ah, mas e a parcela? Se eu financiar em aquela Bíblia, né? Hoje é tudo digital, mas fazia aqueles boletos de financiamento de carro, de moto importada, era uma Bíblia assim, ó. Era duas alegrias. Uma hora que você comprava e a outra hora que você pagava a última prestação. A primeira moto importada que eu comprei, eu tinha 20 anos de idade. Uma Suzuki 1100 cilindrada. Eu era metido. 20 anos de idade, eu já comprei uma moto importada, uma Suzuki 1100 cilindrada. Ninguém tinha essa moto na minha cidade. Eu fui lá e comprei. Fiz uma Bíblia assim. No final, era assim. Ia pro cartório, ia um boleto pro cartório, ia outro boleto pro cartório. Quando estava indo o terceiro boleto pro cartório, eu ia no banco, pagava um. Aí passava mais um mês. Aí estava vencendo de novo o terceiro boleto que ia para o cartório, eu ia lá, pagava aquele que estava mais atrasado. Por quê? Porque se tivesse 3 no cartório, dava busca e apreensão.
Então eu ficava pagando só no cartório uma prestação. Olha só, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha começado a minha empresa, eu não era rico, mas eu não me amava, eu tinha uma baixa autoestima, eu tinha um buraco dentro de mim, que era uma carência de pai, uma carência de mãe que teve que sair muito cedo de casa para trabalhar. Eu tinha um buraco dentro de mim. Então eu usava essas coisas para querer tampar esse buraco, comprando aquilo que eu não podia, com o dinheiro que eu não tinha, para mostrar para quem não estava nem aí para mim. Esse é o conceito de status. Você sabe o que é status? Ah, a pessoa tem status. Status é você comprar o que você não pode com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem não está nem aí para você. Esse é o conceito de status. Ah, mas o que vão falar de mim se eu andar com a mesma camisa 2, 3 vezes na semana? O que vão falar de mim se eu ficar com esse sapato que já está desgastado? Ah, o que vão falar de mim, né, se eu chegar com esse carrinho velho aqui caindo aos pedaços? O que vão falar de mim? O que as minhas amigas vão falar de mim se eu não for com a maquiagem mais cara na festa? E aí você quer fazer um negócio que você não pode, com dinheiro que você não tem, por conta de que você tem um buraco emocional dentro de você, a sua baixa autoestima, a sua falta de amor próprio, os seus traumas da infância. Às vezes você carrega um trauma lá que o seu pai abandonou a sua mãe, às vezes você carrega um trauma que você foi rejeitada, às vezes por um marido, por um namorado. Aí você carrega essa dor dentro de você. Às vezes você sofreu bullying quando você era criança, porque você era gordinha, gordinho. Às vezes você viu o seu pai bebendo, usando drogas. E aí o que acontece? Tudo isso que você vivenciou. Olha lá, o Fabrício, meu querido, a Bruna Tischer, um abração para vocês, sejam muito bem-vindos, meu muito obrigado. Todas essas dores emocionais que vocês passam, isso é o que a gente chama de criança ferida. E essa criança ferida, quando eu não olho para esse trauma, quando eu não olho para essa dor, isso está lá registrado no meu inconsciente e isso vai ficar determinando muitas coisas, muitas atitudes que eu faço na minha vida que eu nem sei o porquê às vezes que eu faço. Aí depois eu me arrependo, aí depois eu fico mal. Quantas vezes você já não comprou um negócio, aí depois você no calor ali, você comprou alguma coisa lá e depois você fala assim, puxa vida, por que eu fui comprar isso? Às vezes você chega em casa, você tem 2, 3 daquilo, você nem precisava ter comprado, você nem tinha dinheiro para comprar. Ah, mas às vezes o meu filho. Ah, mas o meu filho vai ficar traumatizado se ele chegar com uma mochila rasgada na escola. Ah, o meu filho vai ficar traumatizado se ele não tiver o dinheiro para ir naquela excursão. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tratei ninguém, nunca veio um paciente para mim que chegou para mim e falou assim, ó, Matheus, eu tenho um trauma porque a minha mãe não comprou uma boneca Barbie. Ó, Matheus, eu tenho um trauma porque eu não tive um tênis Nike quando eu era criança. Ó, a pessoa, Matheus, eu tô com depressão porque quando eu era casada, o meu marido não me levou para as Ilhas Maldivas. Isso não acontece. Sabe o que causa trauma nas pessoas, o que causa depressão nas pessoas, crise de ansiedade? São os abusos
as traições, as rejeições, tá? Alcoolismo, drogadição, violência dentro de casa. São essas coisas que traumatizam as pessoas. Ninguém fica traumatizado porque não comprou um carro zero. Ninguém fica traumatizado porque não pode ir num restaurante caro. Ninguém fica traumatizado, sabe? E aí às vezes as pessoas, eu tenho vergonha de falar pro meu amigo que eu não tenho dinheiro para ir na festa. Aí você inventa uma desculpa, eu não tô bem. Não, cara, eu não tenho dinheiro para ir. Eu não tenho dinheiro para ir. Qual é o problema de eu não ter dinheiro? Qual é o problema? Seja verdadeiro, seja honesto. Mas o porquê que a gente faz... Na verdade, a primeira coisa que a gente faz, a gente acaba mentindo para nós mesmos. A gente mente para nós mesmos. É igual quando você entra num relacionamento porque você está tão carente, você está tão mal, e aí aparece uma pessoa que nem é aquela pessoa. Ela nem tem aquelas qualidades que você gostaria. Só que como você está tão carente, como você não se ama, aí você pega uma máscara de tudo aquilo que você queria que a pessoa fosse e você prega essa máscara na cara dela. Isso é o que a sua carência faz. Você está querendo tanto alguém na sua vida porque você, na verdade, não se ama o suficiente. Aí você pega uma máscara que a pessoa... Tudo aquilo que você sonhou, que você queria que a pessoa fosse. Aí você pega e coloca a máscara na pessoa e você vai conviver com essa pessoa, só que foi você que colocou essa máscara na cara dela. Aí passa um tempo, você vai convivendo, a pessoa vai se mostrando quem ela é, você começa a ter problemas, aí você ignora por conta da sua dependência emocional, por conta da sua baixa autoestima, você ignora. Aí o que acontece? Passa um tempo, a pessoa começa a não ligar para você, a pessoa não está nem aí para você, ela começa a mostrar quem ela é. A pessoa não tem reciprocidade, não tem carinho, não tem respeito por você, não tem respeito pelas suas emoções. Aí você pega e vira e fala assim, nossa, essa pessoa se transformou num monstro. Não. A pessoa não se transformou, a pessoa já era quem ela era. A pessoa sempre foi aquilo. Foi você que ignorou os sinais. Por quê? Porque você, na verdade, não conhece nem a você mesmo. Você não se conhece. E pelo fato de você não se conhecer, você não é capaz de observar essas nuances que são sinais, às vezes, que as pessoas dão pra gente. Por quê? Porque você tem uma ansiedade de querer um relacionamento e você atropela aquele momento que é de conhecer, de observar, de saber se a pessoa é realmente aquilo que você quer. Aí o que acontece? Às vezes você casa, às vezes você arruma um relacionamento e depois, a hora que você acha que a sua vida vai decolar, vem uma separação, vem um divórcio. E o que acontece com o seu dinheiro? O que acontece com o seu dinheiro quando você se separa? O que acontece com o dinheiro quando tem um divórcio? Eu conheço gente que adora divórcio. Eu conheço gente que ama divórcio. Eu tenho uns amigos que eles adoram divórcio. Sabe quem adora divórcio? Advogado. Advogado, se tiver algum advogado aqui, pode me dizer. Ele está fazendo o trabalho dele. Ela ou ele está fazendo o trabalho dele, mas tem pessoas que adoram. Lá, William, advogado. Advogado adora divórcio. Quanto mais as pessoas se divorciam, mais advogado ganha dinheiro. E quanto mais briga,
mais o advogado ganha dinheiro. Por quê? Para você entrar com recurso, você tem que pagar uma taxa. Para você fazer tal coisa, você tem que protocolar um negócio. Aí para fazer outra coisa, você tem que pagar outra coisa. Advogado adora divórcio. Só que muitas vezes aí você fala assim, nossa, minha vida financeira tá ruim, né? Por quê? Porque você não cuida das suas emoções, você não faz uma terapia, você não se conhece, você não cuida do seu amor próprio, você não cuida da sua autoestima. Então, hoje eu trouxe essa nuance da vida financeira com a vida emocional, para vocês entenderem o como que não tem como eu ser uma pessoa bem-sucedida, ganhar dinheiro, enriquecer, se eu não estiver bem emocionalmente. É o Daniel, meu brother, um grande abraço, Daniel Oliveira, meu personal training lá de Pirassununga, meu irmão. Então não tem como você enriquecer, não tem como você ganhar dinheiro, não tem como você pagar suas dívidas, não tem como você sair do vermelho, não tem como você limpar o seu nome, se você não estiver... Olha lá, o Fabrício, meu grande amigo, Fabrício é o Fabrício é meu anjo da guarda aqui em Ribeirão Preto. Não tem como você enriquecer, não tem como você ficar bem, sabe, financeiramente, se você não estiver bem emocionalmente. Uma coisa está totalmente ligada à outra, tá? E aí, às vezes, né, que nem eu, por exemplo, eu fiquei louco, eu fiquei em parafusos quando eu me endividei. Mas olha só como as crenças limitantes interferem na vida da gente. Eu vou contar um fato para vocês, que é o segundo pilar que eu trouxe, né? Para quem chegou mais cedo, eu falei do segundo pilar, que são as nossas crenças limitantes. O quanto que as nossas crenças limitantes destroem a nossa vida financeira, tá? Olha só, quando eu estava lá com a minha empresa, eu tinha acabado de fechar uma filial. Eu tinha acabado de fechar uma filial, né? Antes da pandemia, e eu tinha colocado a minha vida financeira no azul. Porque quando eu fechei essa filial, eu me endividei. E aí, antes da pandemia, eu trabalhei, coloquei a minha vida financeira nos eixos, coloquei no azul. Só que quando eu falei, nossa, agora vai. A hora que eu acertei a minha vida financeira, veio a pandemia. Pá! Me deu uma outra porrada. Aí, como eu já estava muito, muito cansado, estressado, até emocionalmente, de tanto esforço que eu fiz para regularizar a minha vida por conta dessa filial que eu fechei, quando veio a pandemia, eu desabei. Eu desabei emocionalmente. Só que, olha só como as crenças limitantes destroem a nossa vida. Ninguém estava pagando em dia as coisas. Na pandemia, as pessoas começaram a atrasar. As pessoas começaram a não honrar os seus compromissos. Só que eu cresci, e principalmente, né, como a minha referência de homem, primeira foi o meu avô Oswaldo Godoy. Foi a minha primeira referência de homem, né? Porque o meu pai morreu, então a primeira referência de homem foi o meu avô. E o meu avô, ele era um homem muito, muito honesto, muito, muito rígido, muito, muito, sabe? O meu avô era aquele cara assim, dos centavos, do tintim por tintim, sabe? Pega aqui, toma ali, devolve tudo certinho. O meu avô era esse homem. Então, meu avô falava assim que o homem tinha que honrar o seu nome, que a coisa mais importante que um homem tinha era o nome dele, sabe? O meu avô me ensinou assim. Meu avô falou assim, Mateus, você pode perder tudo na vida, você só não pode perder o seu nome, a sua honra,
né? O seu nome é a sua honra. Meu avô me ensinou assim. Então eu tinha essa crença de que, olha só, se eu não consigo pagar as minhas contas em dia, eu não sou homem. Olha só o que uma crença limitante é capaz de fazer na nossa. Só que isso estava lá registrado no meu inconsciente, tá? Tava lá no meu inconsciente. Se eu não dou conta de pagar as minhas contas, eu não sou homem. Olha só. Aí o que aconteceu? Quando teve a pandemia e eu comecei a não dar conta de pagar porque o dinheiro não estava entrando, porque a loja estava fechada, o que eu fiz? Eu comecei a pegar dinheiro no banco emprestado para honrar os meus fornecedores. Eu peguei dinheiro no banco emprestado que eu não deveria ter pego para honrar os meus fornecedores, porque na minha cabeça, se eu não fizesse isso, eu estava desonrando a minha família, eu estava desonrando o meu avô, eu estava desonrando o nosso clã. Uma crença limitante. Porque naquele momento ninguém estava pagando ninguém. E outra, e quem deixou de pagar, não é porque a pessoa era vagabunda, desonesta, mau caráter. Não. Durante a pandemia, as pessoas não deixaram de pagar as suas dívidas por ser sem vergonha, mau caráter. Porque fechou tudo. Quem não tinha dinheiro guardado não deu conta de pagar. Ou então, às vezes, a pessoa ali era um trabalhador, sabe? A pessoa que era um diarista. Às vezes a pessoa é diarista ali, vendia as coisas na rua, sabe? A pessoa vendia um salgadinho na rua, a pessoa lavava um carro, a pessoa era guardador de carro, sei lá o que, um trabalho ali que dependia, né, das coisas estarem abertas, sei lá. Às vezes a pessoa tinha um quiosque na praia, aquele menino que fica servindo ali de garçom na praia, tudo fechado. Como que essa pessoa vai receber? Às vezes a pessoa não é registrada. Então aí a pessoa não pagou a conta, não pagou a água, não pagou o aluguel. Não é porque a pessoa é sem vergonha. Mas olha só, aí como eu tinha essa crença limitante, olha o que eu fiz. Eu peguei um monte de dinheiro emprestado para pagar os meus fornecedores. Aí eu não dei conta de pagar todos os meus fornecedores, não dei conta de pagar o banco. Aquilo virou uma bola de neve. E aí, o final vocês já sabem. Pessoal, fez sentido a aula de hoje para vocês? Esse conteúdo, escreve aqui para mim se fez sentido, se clareou um pouco aí para vocês o quanto que o dinheiro interfere na nossa vida emocional, o quanto que a nossa vida emocional interfere na nossa vida financeira. Escreve aí para mim se fez sentido a nossa aula de hoje. E tudo isso, tá? Tudo isso, a Alessandra diz que sim. Quem vai estar aqui amanhã comigo, hein? Amanhã é o último dia, tá? Amanhã é o último dia da nossa sequência de aulas. E amanhã, sim, amanhã eu vou entregar o ouro, tá? Amanhã vai ser o ponto de virada. Amanhã eu vou dar uma sequência de ferramentas para vocês. Olha lá o Eduardo, obrigado Eduardo, meu vizinho. Amanhã eu vou dar, olha lá, a Denise, amanhã eu vou dar uma sequência de ferramentas para vocês já começarem a mudar a mentalidade de vocês, para já entrar no ano de 2025 com uma outra mentalidade, tá? Amanhã vai ser o ponto de virada. Olha lá, estou adorando a aula, a Mara Luciana. Então, isso que eu estou entregando para vocês, pessoal, esse conteúdo, ele tem no meu curso gravado, tem um curso lá na plataforma da Hotmart. Esse curso já ajudou muitas pessoas. Eu estou entregando esse conteúdo para vocês que
já ajudou muita gente. Eu espero que vocês façam, que isso seja o pontapé inicial, tá? Não tem como eu passar em 1 hora aqui para vocês todo o conhecimento, né, que eu gostaria de passar. Olha lá, o Gabriel Antonini, um abraço para o Gabriel, mas eu espero ter contribuído para que vocês já tenham uma noção, principalmente, do caminho que vocês têm que seguir, tá? Que pelo menos eu dei um norte para vocês. Eu espero que eu consiga ser uma luz no fim do túnel para vocês, tá? Porque da mesma forma que eu tive pessoas, né, como eu falei ontem aqui, o Tadashi Kadomoto, o Wendel Carvalho, a Roberta Calderini, o Elton Euler, os livros que eu li do Tony Robbins, os livros que eu li sobre economia, sobre finanças, a Lei do Triunfo, a Arte da Guerra, sabe, um monte de conhecimento, né, que eu fui estudando, adquirindo, e eu espero realmente mostrar para vocês que eu, formado em administração de empresas, pós-graduação em marketing, tinha morado fora do país, um empresário de mais de 25 anos, eu tinha uma empresa de mais de 25 anos, eu não era um marinheiro de primeira viagem, eu cheguei a ter várias outras empresas, tá? Eu tive uma filial que teve 28 anos de vida, a minha filial, a minha matriz teve 28 anos de vida, a minha empresa, 28 anos, com o mesmo CNPJ, eu cheguei a ter outras empresas, mesmo com toda essa bagagem de comércio, mesmo com todos os cursos, fiz vários cursos no Sebrae, Empretec, curso de vendas, curso de motivação, curso de gerente, curso enfim, mesmo com todos os cursos que eu havia feito, isso não impediu que eu falisse a minha empresa, que eu fosse para o fundo do poço, que eu tivesse uma depressão. Então, eu estou mostrando para vocês que é uma questão muito complexa, muito complexa. E eu, particularmente, hoje particularmente, eu acredito que o conhecimento, tá? O conhecimento, ele vale muito mais do que o dinheiro. Hoje, nós estamos na era do conhecimento. O conhecimento faz você ganhar dinheiro. Mas se você tiver dinheiro e não tiver conhecimento, você não vai prosperar. Pessoal, meu muito obrigado. Amanhã eu espero vocês, hein? Amanhã, o mesmo horário, às 8 da noite. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para vocês. Hoje a gente não vai fazer a meditação. Nós vamos terminar a live. Não vamos fazer a meditação. Mas uma ótima noite para vocês. Se alguém quiser me mandar uma pergunta, eu esqueci de abrir o final aqui para perguntas, tá? Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta para mim? Se quiser fazer alguma pergunta aqui, pode fazer. Se quiser me mandar uma pergunta no privado, pode me mandar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro informação, tá bom? Mas tá aberto aqui para vocês fazerem pergunta aqui. Se quiser fazer uma pergunta no privado, fiquem à vontade. Pessoal, lembrem-se, hoje é o dia mais importante da vida de vocês, tá? Hoje é o melhor dia da nossa vida. O passado não vai voltar, E o futuro é incerto. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu espero que eu esteja aqui para fazer a live, mas ninguém sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. O amanhã é incerto. A gente não sabe o dia de amanhã, não existe felicidade no amanhã, não existe perdão no amanhã, não existe ganhar dinheiro no amanhã. Não, é hoje. Você só consegue mudar a sua vida no dia de hoje.
Você não consegue mudar a sua vida no passado e você não consegue mudar a sua vida no futuro. Você só consegue mudar a sua vida no hoje, no dia de hoje. Hoje é o melhor dia de toda a sua vida. Beijo para vocês.